O Estado de Israel foi criado por um brasileiro do Rio Grande do Sul. Alegre. Lembra o nome dele? Não lembro agora. Estou mais idade que não lembro. Osvaldo Aranha. Osvaldo Aranha, obrigado. Não foi criado por Osvaldo Aranha. Vamos ver um pouco. Posso até discordar um pouco com o Walid, que como brasileiro pode pensar, eu como palestino. A decisão não foi do Osvaldo Aranha. Foi o voto dele. Tá. Foi voto em nome da ONU. De toda maneira, um de 33, para ser um pouco justos com a história. 13 delegados de 13 países foram em 1947 e visitaram aquela área. Palestinos estávamos lutando contra duas potências. Contra aquele movimento sionista que tinha 3 organizações bem armadas pelos ingleses, contra o colonialismo inglês. Esta realidade levou estes 13 a levar uma recomendação à ONU. Foi uma comissão e era dirigida por um uruguaio. Agora também não me lembro o nome dele. Se me lembro de uma frase. Ele diz que esta mágoa, em espanhol, esta amargura, vou levar hasta o último dia de minha vida, de ter recomendado a partição da Palestina. Foi dia 28, 27 de novembro, foi a primeira votação, não conseguiram maioria. Dia 28 de novembro era a ação de graça. A ação de graça é uma festa estadunidense. Não é obrigação de Nações Unidas, que é Nações Unidas, declarar aquele dia feriado. Aí foi a contribuição de Osvaldo Aranha declarar feriado aquele dia. Naquela noite, conseguem o voto decisivo para a partição de Palestina. Senhor embaixador, Acho que o senhor está por mim. gostaria apenas de fazer uma observação. Sim, senhor. A todo momento o senhor se refere ao Estado de Israel como sendo o grande vilão dessa história. No meu entendimento, acredito que o maior vilão, como no passado foi a Inglaterra, ao colocar o Estado de Israel daquela forma, nesse momento existe um interesse no petróleo em todo o Oriente Médio dos Estados Unidos. Os Estados Unidos na ONU têm poder de veto em todas as coisas. Ou seja, entendo eu que a maior luta nesse momento para o reconhecimento da Palestina não é contra Israel, mas é contra os Estados Unidos. Eles, na verdade, no meu entendimento, é quem estão emperrando todo o processo. Assim como agora, essa semana passada, a Assembleia Geral aprovou novamente, por várias vezes, contra o embargo de Cuba. Os Estados Unidos e Israel são parceiros sempre, voto fechado, contra, mantendo o embargo. Imagino que a mesma coisa ocorre com a Palestina. O grande inimigo de vocês é Israel, mas o maior inimigo são os Estados Unidos. Eu falei no início, eu acho que no início, na metade da conversa, da palestra, que Estados Unidos pode resolver o conflito hoje. O que protege a Israel está violando o direito internacional a toda hora. A proteção a Israel é o veto norte-americano. E como eles sabem que são protegidos, eles seguem massacrando e seguem desafiando a comunidade internacional. Eu não quero discordar com o senhor. Não quer dizer que eu concordo com a última parte, porque ele está gravando, está vendo, não? Estados Unidos podem resolver o conflito. Sim, senhor. Embaixador, a posição do governo Obama dos Estados Unidos em relação à Palestina? Atualmente? A posição última ou desde que assumiu o poder? Atualmente. Olha, Estados Unidos tem interesses. E Estados Unidos pode resolver
este conflito. Só que a composição dos Estados Unidos, existe um lobby judaico muito forte que define o resultado das eleições. Vocês acabam de passar eleições e sabem o significado dos lobbies e das pressões. Para Estados Unidos, a segurança de Israel, porque protege seus interesses na região, é uma linha vermelha, é uma política de Estado e não de governo. Com tudo o que está fazendo Israel, Estados Unidos trata de não incomodar ao máximo possível. Quero lembrar um episódio que quando o presidente Obama e Netanyahu, atual primeiro-ministro, vão fazer uma visita ao AIPAC. AIPAC é uma organização, a organização que reúne todas as organizações judaicas e sionistas nos Estados Unidos. Netanyahu foi aplaudido de pé 55 vezes. Obama, presidente da casa, foi aplaudido 3 vezes. Já é mais ou menos um indicador que realmente eles têm capital, eles controlam o capital financeiro. Não é um pecado, mas só que eles controlam e chantageiam e pressionam a qualquer presidente. Anteriormente anterior ao Obama tem Clinton, que fez e tentou. Obama mandou e fez uma iniciativa e mandou a Kerry, que é seu secretário de Estado, e tratamos ao longo de 9 meses negociar, e depois não conseguiram obrigar a Israel a parar a construção das colônias. Por quê? Porque simplesmente se seguem construindo colônias. Eu não tenho mais território. O território vai estar dividido agora em 18, daqui a pouco. Vai estar tão fragmentado que não tem. Estados Unidos não conseguiu convencer. E eu, como professor de história contemporânea, trabalhei esse ano 3 bimestres, 2 bimestres e mais um mês, essa questão palestino-judaica, lendo vários livros e passando vários vídeos. O que a gente vê é que a maioria dos... Palestino-israelense, nós somos anti-judeus. Sim. Desculpe. Não, mas anti-sionista a gente infelizmente, as pessoas não conhecem nada e são levadas pelo discurso midiático, como o próprio Norman Finkelstein escreveu o livro da indústria do Holocausto nos Estados Unidos, e tem vídeo na internet falando sobre isso. Quer dizer, se produz filmes, discursos de jornais, a maior parte da mídia, a maior parte dos livros são escritos mostrando um lado que é o lado do bem, como se fosse o Estado de Israel, e o outro lado, o lado do mal, como se fossem todos os palestinos terroristas. A primeira coisa que a gente tem que fazer é exatamente desconstruir essa imagem que foi construída aqui no Brasil e em vários lugares do mundo por uma mídia, inclusive judaica. E eu não sou anti-judeu, muito pelo contrário, mas eu sou anti-sionista e eu sou contra o Estado de Israel, e aquilo que eu escolho para dar nas minhas aulas é exatamente dar voz àqueles que não foram ouvidos. Então, como eu não sou diplomata, eu posso falar que a gente tem que fazer um boicote a Israel, sim. Assim como o mundo só acabou o apartheid quando teve um boicote contra a África do Sul, um governo fascista na África do Sul, que reprimia a maioria da população negra e que até hoje ainda ele não tem acesso ao poder, mas felizmente você tem já hoje um governo negro, você teve eleições onde o Mandela saiu da prisão e foi eleito presidente. E lá na Palestina, infelizmente, a questão não é só a partilha, você criar um Estado. Você precisa criar um Estado que tenha capacidade de sustentação. E aí entra a questão da discussão da água, a questão da discussão da saída para o mar, a questão do que você pode produzir ou não, quem tem o controle disso. E tem que discutir também a questão do Estado de Israel, que você bem colocou, que é um dos exércitos mais bem aparelhados do mundo, e também o Mossad, que é a força, é o serviço secreto de Israel, que mata as pessoas em vários lugares do mundo que são contra e que discutem e tentam mostrar esse outro lado dessa discussão. Quem não estuda, quem não conhece o movimento sionista não vai entender nunca nada.
Quem não estuda a colonização, o imperialismo norte-americano e o imperialismo anterior dos ingleses na região do Oriente Médio, não vai compreender nunca. Quem não discute a questão do petróleo, fica achando que é uma discussão religiosa. Não é uma discussão religiosa, muito pelo contrário. É uma discussão política, né? É uma discussão de um território que foi usurpado, ocupado, é uma colonização do movimento sionista judaico no território que era o território em que moravam, e inclusive moravam judeus lá. E sempre conviveram bem lá com os palestinos. Por que de repente, a partir de muito antes de 1918 já, né, quando você tem os primeiros assentamentos judaicos na Palestina, no final do século XIX, quando é criado o movimento sionista internacional, e se a gente for estudar e discutir isso, a gente vai começar a ver que a realidade é muito mais ampla, muito mais complexa do que o discurso midiático que criou uma ideia de terrorista do lado do mal e outra ideia, como se todo muçulmano, como se todo palestino primeiro fosse muçulmano, como se todo palestino fosse terrorista. Tem palestinos que não tem nenhuma religião, tem palestinos cristãos, né? Assim como tem judeus que não são da religião judaica, israelenses. E é essa discussão séria que a gente precisa fazer para a gente ter conhecimento sobre a questão, para daí a gente ter propostas, discutir, disseminar isso nas escolas, nas salas de aulas que a gente dá. Eu sei que aqui tem uma faculdade, para a gente disseminar uma coisa que não é um ponto de vista sempre do outro lado, né? Obrigado. Eu que agradeço, professor. Eu que agradeço suas palavras, porque minha ideia era abrir um debate. E felizmente aqui tem gente bastante iluminada e conhece esta história. Para mim, volto a Brasília satisfeito e sei que esta sociedade está em boas mãos, neste sentido, neste assunto que é o conflito israeli-palestino. Não estão palestinos, tem palestinos judeus palestinos, estão representados no parlamento palestino. Minha família, quando saiu de Haifa, mostrei que fomos a uma cidade de Nablus. Existe a comunidade judaica mais antiga, os samaritanos. Nós morávamos, eu não tinha nascido, estamos falando de anos 50, 49, 50, morávamos no bairro dos judeus palestinos. Nós, fica claro, não somos anti-judeus. Inclusive, foi mais lá, eu não sou anti-israelense, eu sou contra a ocupação, contra este Israel que ocupa meu território, que invade minha privacidade, que impede a criação de meu Estado, que massacra meus líderes, que mantém 6.000 palestinos nas cárceres israelenses, que impede meu retorno como refugiado e que me obriga a viver cada 2 anos em uma guerra que parece interminável. Este é Israel que eu não aceito. Assim que agradeço muito suas palavras. Muito obrigado, prazer é meu. Eu fico feliz e também esta vitória de que a Palestina foi reconhecida é parte daquele esforço que você fez. E espero que o esforço que estamos fazendo hoje também leva a que Israel ocupante esteja frente a frente à comunidade internacional. Nós somos ingênuos, nós sabemos muito bem a quem estamos enfrentando e não vamos a desaparecer.